Graça e paz a todos, aqui é o pastor Marcos Bueno. Estamos aqui para mais uma conversa, mais um devocional nosso aqui da nossa Igreja Batista Nici. O devocional é: a Bíblia tem instrução para o futuro. Nós vamos trabalhar no versículo Apocalipse capítulo 3, versículo 8, que é uma carta direcionada à Igreja de Filadélfia. Diz assim: conheça suas obras, e eis que pus diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o seu nome. Amém? Deu uma enroscada aqui, mas faz parte, eu vivo assim mesmo. Então, como eu falei, esse versículo faz parte da mensagem à Igreja de Filadélfia, uma das 7 igrejas mencionadas aí no livro de Apocalipse. Interessante que eu já comecei escatologia no nosso seminário teológico, nossa escola teológica. Você quer aprender teologia, vem para o seminário. Essa mensagem foi escrita pelo apóstolo João sobre a inspiração divina. É apresentado como a palavra de Jesus Cristo. Interessante que quando ele fala assim, conheço suas obras, Jesus começa afirmando que conhece as ações. Ele conhece as ações e conhece a fidelidade daquela igreja. Ele sabe o que está falando. Eu conheço as ações de você e ele conhece a sua fidelidade. Como ele conhece as nossas ações e conhece a nossa fidelidade. Ou seja, ele está atento ao comportamento daquela igreja e ele está atento ao comportamento meu e seu. E aí ele continua. Eis que pus diante de você uma porta aberta. Eis que pus diante de você uma porta aberta. A porta aberta simboliza oportunidade e acesso. Oportunidade de acesso para aquela igreja, oportunidade para as nossas vidas e acesso para as nossas vidas. Esses dias eu ministrei um dos tópicos, uma das verdades, uma das lições é: não perca a oportunidade. E muitas vezes nós perdemos a oportunidade. Aí ele continua. Porta aberta simboliza oportunidade de acesso, conforme eu falei. E ele continua, ele fala que ninguém pode fechar. Ou seja, isso reforça a soberania de Deus. O que ele abre, ninguém fecha. Ninguém pode fechar. E ele fala assim ainda: sei que tem pouca força. A igreja de Filadélfia, da época das 7 igrejas, não era grande e poderosa aos olhos humanos. Mas isso não importava a Deus. Ela não era grande, não era poderosa, mas isso aí não se importava. Não importava a Deus. O que importava a Deus era a fidelidade. O que importava a Deus dessa igreja era a fidelidade em meio a momentos de fraqueza. E o que Deus fala conosco, a Bíblia tem instrução para o futuro está vindo, ele está vindo a todo vapor. Mas o que Deus olha para nós não é a grandeza, a igreja com 500 membros, 600 membros. Deus olha para mim e para você, não somente a igreja, mas ele olha para mim e para você, para a nossa fidelidade. Para a nossa fidelidade. Põe a porta aberta, oportunidade de acesso. Você está entendendo? E ele olha para a nossa fidelidade. É porque, conforme eu já falei, conhece suas obras. Ele sabe as suas obras. Ele sabe o que você faz. Às vezes, mesmo com pouca força, você continua, não para. Eu lembro na nossa caminhada cristã, que a gente já tem um tempo aí de caminhada, a gente precisava fazer uma visita e tinha R$10 só para pôr de gasolina. O que a gente fazia, colocava os R$10, ia, voltava e ainda depois Deus entrava com provisão. Resumindo, a gasolina não faltava. Porque Deus viu o quê? Ele conhecia as nossas obras, conhecia a nossa fidelidade. E Deus, ele conhece a sua obra, ele conhece a sua fidelidade. Tá difícil? Se você entrou no evangelho para não ter nada difícil, você está no lugar errado. Porque o evangelho é deserto e oásis. Oásis eu já expliquei numa pregação, que é um lugar de descanso, lugar de água fresca, um lugar muito bom. Mas a vida minha e sua é deserto e oásis, deserto e oásis. Amém? Fica com essa palavra no teu coração.